Olá, eu sou Priscila Araújo, sócia fundadora e diretora de investimentos da Tarroca. Esse mês damos início às nossas lives, onde traremos todos os meses para vocês um pouco da retrospectiva de como foi o mês passado, perspectivas do cenário, quais são as principais posições da carteira e também um pouco da atribuição de desempenho recente do nosso fundo Hogan Absoluto. Vou compartilhar com vocês a apresentação que a gente preparou esse mês, trazendo um pouco dos dados, as informações que a gente vai discutir aqui nessa live. A gente vai discutir aqui, então, um pouco de como foi o fundo Hogan Absoluto no mês de junho. O desempenho do fundo foi um desempenho de 3,9%. Foi um mês de recuperação da Bolsa, onde a Bolsa apresentou uma rentabilidade de quase 9%. Fazendo um pouco da retrospectiva do cenário que a gente está vivendo e do que aconteceu nesse ano de 2020, está sendo um ano bastante volátil, bastante desafiador para o mercado acionário, com pouca visibilidade, uma alta volatilidade. Então, esse ano a gente tem uma queda acumulada no Ibovespa de 18% e a gente tem uma performance acumulada no ano de 2,2%. O fundo Hogan Absoluto tem como objetivo dar um retorno ajustado ao risco interessante no médio e longo prazo para os investidores, independente da direcionalidade da bolsa. Então, aqui eu destaco, a gente pode ver, pegando uma janela de 5 anos, a gente tem um retorno anualizado na estratégia de 13,3%, que é superior ao Ibovespa nesse mesmo período, com mais ou menos metade da volatilidade do que a gente tem no mercado acionário. Então, ele é um fundo que tem muito menos risco e consegue, no médio e longo prazo, entregar retornos tão interessantes quanto um mercado acionário. A gente fazendo uma síntese um pouco do que foi esse mês de 2020, de junho de 2020, a gente começou um ano de 2020 com muita expectativa, o mercado como um todo com muita expectativa do que seria crescimento da economia, crescimento de lucros. Então, existia um otimismo generalizado, tanto globalmente como domesticamente, para a economia brasileira e para as empresas listadas em bolsa. O coronavírus, como vocês sabem, trouxe um balde de água fria nesse contexto e trouxe uma volatilidade muito grande, uma incerteza muito grande, tanto em termos de o que será a economia global e brasileira em 2020 e 2021 e qual o impacto que isso gera no lucro das empresas, que é o principal motor das empresas listadas em bolsa. O mês de junho trouxe um certo alívio, estou tentando trazer um pouco da retrospectiva do que foi esse ano, esses últimos meses, trouxe um alívio, trouxe uma recuperação importante com uma redução da aversão a risco e um apetite maior dos investidores a voltar a tomar risco. Até pelo contexto que a gente tem de baixíssimas taxas de juros globalmente, a gente vive hoje no Brasil uma taxa de juros nunca antes vista na economia brasileira, taxas de juros reais próximas a zero, uma Selic próxima a 2%. Então, existe, mesmo com uma incerteza muito grande ainda sobre os impactos efetivos do coronavírus nos próximos 12, 18 meses, um apetite e um movimento de direcionamento dos recursos para a Bolsa que impulsionou grande parte das ações globalmente nesse mês de junho. O que aconteceu neste contexto? Nesse contexto, a gente continuou discutindo o que a gente já vinha discutindo em maio e que a gente trouxe na nossa carta de maio, que os principais fatores que a gente olha hoje na carteira são ações que têm crescimento e que têm o que a gente chama de fundamental momentum, ou seja, tem uma dinâmica positiva e favorável de crescimento de lucros e de drivers de tendências, empresas onde conseguem ganhar market share, ganhar competitividade, ganhar eficiência nesse novo mundo que a gente está vivendo e que foi ainda mais catalisado ou acelerado com a pandemia do coronavírus que a gente teve nesses últimos meses. Eu vou comentar um pouquinho como isso impactou as posições da carteira um pouquinho para frente. Paralelamente a isso, além da gente adicionar algumas posições na carteira que tem esse componente de momentum e de crescimento, a gente reduziu uma parte dos shorts da carteira. A estratégia do Hogan Absoluto é uma estratégia que se categoriza dentro do que a gente chama de um fundo long bias, ou seja, ele é um fundo que
pode ficar comprado e também vendido no mercado acionário, sempre buscando, como eu comentei desde o início, esse retorno absoluto. O quanto a gente vai estar exposto ao mercado acionário depende do nosso grau de convicção nas apostas que a gente tem no universo de investimento. Lembrando que a gente pode ter posições compradas e posições vendidas. Quanto mais oportunidade de investimento e convicção a gente tem nas posições longo na carteira, maior acaba sendo a exposição ao mercado acionário, e o oposto também é verdade. Se você tem muita oportunidade de short e gerar valor e gerar alfa na carteira no short, você acaba tendo uma carteira short maior e, consequentemente, uma exposição líquida ao mercado menor. O que aconteceu nesse mês de junho foi que, analisando e projetando e simulando todas as companhias que estão dentro do nosso universo de investimento, a gente começou a acreditar que o downside, né, o quanto esses papéis da carteira short poderiam cair, né, estava limitado. Então, também houve no mês de junho um movimento de redução das posições shorts da carteira, gerando uma exposição maior da carteira como um todo ao mercado acionário. Algumas das posições que a gente zerou, e eu vou comentar um pouquinho à frente, como os Minas, que a gente tinha uma exposição os Minas contra Gerdau, um Banco Inter, que a gente ganhou bastante dinheiro com o short, mas que deixou de fazer sentido depois da movimentação das ações, era uma posição que estava casada com uma posição em Itaú, ou uma BR Properties, que é uma posição do setor de imobiliário, né, de locação de galpões e locação de escritórios, mas que tem uma certa resiliência no curto prazo. Foram posições que a gente acabou zerando e a gente vai detalhar um pouquinho mais para frente. Discutindo um pouco, né, como que parece, que cara tem essa nossa carteira hoje, como se ela se compara em relação a como ela foi recentemente. Hoje a gente tem, no fechamento de junho, a gente tinha 21 posições na carteira, sendo 18 longs e 3 shorts. Se a gente comparar com a média dos últimos 12 meses, a gente vê que houve uma redução importante do tamanho do short. Nos últimos 12 meses, a gente teve, em média, 8 posições short na carteira, a gente migrou para 3 posições, o que impacta naturalmente a exposição líquida da carteira, como eu comentei, que na média nos últimos 12 meses foi 67%, a gente fechou junho com um net long, né, uma exposição líquida ao mercado na faixa de 78%. As maiores posições da carteira, hoje o maior long da carteira é na faixa de 10%, é uma posição que a gente vai falar, e a gente tem falado bastante dessa posição nos últimos meses, que é Globan, uma empresa de tecnologia, e o menor short é uma posição hoje de 4%. Falando um pouquinho de como foi a performance da carteira nesse mês de junho, né? A gente teve, como eu comentei, uma performance de 3,85, né? Quase 4% no mês de junho, e a maior contribuição negativa, na verdade, o principal detrator de performance da carteira foi o short book, né, as posições vendidas. Lembrando que a gente teve um movimento muito importante de valorização das ações, então é normal que a carteira short tenha uma contribuição mais negativa nesse cenário. As maiores contribuições positivas à carteira nesse mês de junho vieram do setor de varejo e do setor de tecnologia. A gente vem falando bastante tempo na posição de Globan. Globan, para quem não conhece, é uma empresa de tecnologia que começou na Argentina e hoje ela continua sendo domiciliada na Argentina, mas ela tem operações globalmente. Ela fornece serviço para empresas como Google, como Amazon, como os principais videogames de FIFA, tudo isso é tecnologia. A Disney é o principal cliente dessa empresa. A gente visitou essa empresa pela primeira vez em 2016. Eu, pessoalmente, estive em Buenos Aires, no escritório deles, em 2016. É uma posição que a gente gosta há bastante tempo, que é um dos maiores contribuidores da carteira nesses últimos anos. E o que a pandemia trouxe nesse momento é essa urgência das companhias se digitalizarem e ganharem eficiência nesse novo mundo digital. E a Globan é um player muito relevante nesse mercado. 95% das receitas dela vem de fora da Argentina, receitas dolarizadas, bastante diversificada, e uma empresa que tem na verdade, ela trabalha num ciclo, ela atende todos os ciclos de tecnologia da empresa, então, desde o planejamento, né, como eu vou digitalizar essa empresa,
e aí toda a parte de execução e manutenção é uma empresa que a gente gosta bastante e que tem dado muito resultado para a carteira nesses últimos anos, e no mês de junho, mais uma vez, foi uma das maiores contribuidoras positivas para a carteira. E aí no setor de varejo, como eu comentei, que foi um dos dois setores que mais contribuíram, vem Mercado Livre, né? Que é uma empresa também listada fora do Brasil, mas que uma das principais operações dela está no Brasil, ela opera muito Argentina, México e Brasil, e Mercado Livre ganhou muita competitividade nesse cenário de pandemia. Houve uma aceleração desse processo dos clientes que não estavam acostumados e familiarizados a comprar online. Houve um crescimento muito grande das vendas, tem toda a parte de pagamentos, né? Ela tem um componente muito importante de mercado pago, que na verdade é utilizado não só dentro da plataforma, mas fora. Então, são duas apostas que a gente tem grande convicção e que foram contribuidores importantes à carteira nesse mês de junho. Dentro de varejo, a gente vai mencionar também Magazine Luiza. A gente vem também comprado Magazine Luiza há alguns meses. Também é um player que vai se beneficiar muito desse cenário de e-commerce e tem todo o know-how para navegar nesse novo cenário. E a gente aposta bastante nela. E no lado negativo, né, o que a gente tem de detrator à performance no mês de junho é a contribuição negativa, que foi não muito forte, mas ligeiramente negativa, é do setor de food, beverage and tobacco, uma contribuição de menos 0,20. O que acabou acontecendo nesse mês, a gente ganhou muito dinheiro com os longs em M Dias e Marfrig, mas o short, o BEV, acabou sendo, na verdade, tendo uma performance mais negativa do que a contribuição dos outros dois. Então, net, a gente tem uma performance ligeiramente negativa nesse mês de junho desse setor. Quando a gente olha em 12 meses, a gente continua tendo o Globan, como eu comentei, é a maior contribuição nesses últimos 12 meses, teve uma valorização muito importante, mas como destaque nesses últimos 12 meses a gente tem também o short em CVC, foi uma contribuição importante no short book. A gente, com a quebra da Avianca, a gente não fez esses calls, né, mais recentemente, mas detalhando um pouco de tudo que aconteceu com a quebra de Avianca, a parte de varejo dele, das franquias, eles estavam tendo dificuldade, contabilização interna das viagens não vendidas, e aí a pandemia trouxe um cenário ainda mais desafiador para esse setor de turismo. E quando chegou num patamar muito baixo, onde o downside estava limitado para a gente, mais ou menos 40 dias atrás a gente zerou esse short. A gente traz aqui de novo Magazine Luiza e Globan também como contribuição nos últimos 12 meses. E do lado negativo, a gente nesses últimos 12 meses tem bancos no Brasil e energia elétrica na Argentina. A gente tinha uma posição em Argentina no final do ano de 2019, que teve uma contribuição negativa, a Pampa, e também no setor de bancos, nesses últimos 12 meses a contribuição foi negativa, principalmente quando a gente teve a derretida do mercado, né, e essa queda muito grande. Era um setor que a gente tinha um peso grande e acabou contribuindo negativamente nos meses de fevereiro e março, quando o mercado teve essa depreciação. Como eu comentei, nesse último mês, quais as três maiores contribuidoras foram Mercado Livre, Globan e Magazine Luiza, e a nossa decisão nesse mês de junho foi de manter essas posições. A gente continua muito convicto no valor e no crescimento que esses papéis têm para o médio e longo prazo, e a gente decidiu manter as carteiras. E do lado das contribuições negativas, a gente tem 3 shorts que a gente decidiu zerar no mês de junho. O primeiro deles é o Usiminas. O Usiminas era uma posição casada contra a Gerdau. Usiminas, o negócio dela basicamente depende de aços planos, a venda de aços planos, sendo que Gerdau tem a maior parte das suas vendas em aços longos, apesar de ter mais recentemente iniciado também no negócio de aços planos. A diferença é basicamente para quais indústrias são direcionadas esse aço. O Usiminas é mais para a indústria de linha branca e de automobilística, e Gerdau mais na parte de construção e infraestrutura. Então, neste cenário,
Gerdau deve se sair melhor, até porque ela também tem um componente de diversificação regional, operações dos Estados Unidos, então era uma posição casada que fazia sentido para a gente, mas com a recuperação da economia e a recuperação das vendas e da geração de caixa da companhia, isso acelera um processo de desalavancagem e a gente decidiu, então, zerar a posição de Usiminas e manter a posição de Gerdau. Banco Inter era uma posição que, como eu comentei, a gente ganhou bastante dinheiro, era uma posição que estava casada com long em Itaú, ganhamos bastante dinheiro, o papel chegou num patamar onde para a gente começou a aparecer upside, ela é uma empresa que está cheia de caixa e tem uma série de opcionalidades nesse cenário que a gente tem para frente, inclusive sobre esse tema de digitalização, a gente decidiu zerar o short. Apesar da gente ter perdido dinheiro no mês de junho, quando a gente olha desde que a gente montou a posição, a gente ganhou dinheiro com esse short. E Banrisul foi uma aposta de bancos maiores, mais capitalizados, era uma posição de Itaú, e a gente também decidiu manter a posição de Itaú e zerar a posição de Banrisul. Em 12 meses, a gente vê que as maiores contribuições, a gente volta naqueles nomes que eu já comentei, Globan, Magazine Luiza e CVC são as maiores contribuições positivas, sendo que Globan e Magazine Luiza continuam na carteira e são posições que eram longs da carteira, e CVC é um short que deu uma contribuição positiva para a carteira. Do lado negativo, a gente tem as mais contribuições negativas são XP, Pampa Energia, que é aquela companhia de energia elétrica da Argentina que eu comentei, e Locamérica. Vale aqui comentar que o ponto de XP, a gente voltou a comprar essa posição, a contribuição negativa é porque a gente tinha uma posição grande antes do começo da pandemia e o papel sofreu muito logo depois de fevereiro e março, quando a gente teve a queda importante do mercado acionário. Então, ela tem uma contribuição grande em função do tamanho do movimento que ela teve na desvalorização do mercado nesse começo da pandemia, mas a gente continuou acreditando nesse papel e a gente voltou para ele agora que o cenário está um pouco mais estabilizado, também tentando se aproveitar desse momento que eu comentei de baixas taxas de juros e migração dos recursos para a renda variável. Quais foram as principais mudanças que a gente fez na carteira nesse mês de junho? Eu comentei sobre o XP, é um papel que a gente acreditava lá atrás, é um papel que sofreu muito na queda do mercado, e a gente tem esse componente, é um papel que tem esse tema de tecnologia, que é um tema que a gente gosta muito, é um tema de investimentos alternativos, com taxa de juros a 2%, os investidores precisam buscar novas alternativas de investimento, e ela tem uma empresa que cresceu muito, que tem também muito caixa, acabou de anunciar uma operação, tem muitas vias de crescimento, e se beneficia desse cenário que a gente tem pela frente de outros investimentos e de tecnologia. BR Properties eu já comentei, a gente decidiu zerar o short, foi um papel que também deu dinheiro para a carteira. A grande discussão por trás do BR Properties com o home office e muitas empresas neste momento anunciando que não vão ter mais escritórios do tamanho que tinham antes, ou até vão migrar grande parte da sua força de trabalho para trabalhar em casa. BR Properties está localizada basicamente em São Paulo, Rio de Janeiro, em áreas nobres. Então, existe uma discussão de o que isso gera de impacto no médio e longo prazo para empresas que alugam grandes espaços corporativos. O grande ponto aqui é que é uma empresa que tem contratos de longo prazo, então o impacto que a gente potencialmente vai ver em BR Properties está mais localizado no médio e longo prazo. Ela é uma empresa que aquilo que a gente chama de cash cow, tem uma geração de caixa recorrente, é mais defensiva e caiu bastante. Então, para a gente, hoje não faz mais sentido manter esse short, a gente ganhou dinheiro, a gente decidiu sair. Gerdau, como eu comentei, numa posição casada com Usiminas, a gente, ao longo do mês de junho, decidiu comprar essa posição casada com Usiminas, mantém a posição de Gerdau, apesar de ter zerado a posição de Usiminas. Banco Inter, eu já comentei, zerar o short. E B3 é um papel que subiu muito esse ano, os volumes da Bolsa subiram muito, o volume de transações subiu muito nos meses de fevereiro e março, não só pela volatilidade, mas também por essa migração que a gente já comentou algumas vezes
de recursos da renda fixa, da poupança, para a renda variável. É um cenário, apesar de não ter mais ou não ter perspectiva tão forte no curto e médio prazo de investidores estrangeiros. Durante muitos anos, a Bolsa Brasileira dependeu do investidor estrangeiro para ter muito fluxo de recursos e muito volume de transação. A gente viu, né, uma crescente de pessoas físicas, CPFs de pessoa física eram 700 mil CPFs cadastrados na Bolsa 3 anos atrás, hoje é um número superior a 2 milhões de CPFs, e esse é um movimento que deve continuar. Além disso, a estabilização do cenário traz um movimento de retomada dos IPOs, né, das listagens das empresas na Bolsa, e isso traz volume importante para a B3, foi uma posição que a gente adicionou na carteira no mês de julho. Quando a gente olha para a carteira, hoje a gente tem uma exposição líquida, como eu comentei, de 78%, sendo que 60% vem de Brasil, né, dessa exposição líquida, e 17% vem de Argentina. Lembrando que esses 17% que a gente tem em Argentina, na realidade, são 2 papéis que são domiciliados em Argentina, né, sediados em Argentina, né, mas com operações globais e com operações ao redor de América Latina inteira, que é Mercado Livre e Globant. Quando a gente olha em termos de exposição setorial no portfólio, a nossa principal aposta que a gente tem hoje é o setor de tecnologia e telecom. Eu já comentei sobre Globant, então é hoje a principal posição da carteira. Então contribui para essa exposição do setor. E a gente tem agora uma posição importante no setor financeiro. Eu acabei de comentar sobre XP e sobre B3, então traz uma exposição líquida esse setor. Importante, a gente não tem posições hoje no setor nem setor imobiliário, real estate, nem industrial, infraestrutura. Tem uma posição em commodities, como eu comentei, basicamente a principal posição é Gerdau, e também tem exposição em varejo. A gente falou de Magazine Luiza, a nossa principal posição hoje no setor de varejo. Quando a gente olha por estilo, né, a gente tem um sistema, e para quem conhece bastante a casa e quem tiver interesse em conhecer, a gente tem uma plataforma de investimentos e de pesquisa onde a gente baseia todo o nosso processo e que traz uma série de análises para a gente sobre o universo de investimento, sobre todas as ações que a gente cobre dentro do universo e dentro do portfólio. Então, em termos de estilo, o que a gente tem hoje, né? A gente tem um sinal negativo na carteira para eventos ou ESG, né? Que a gente mapeia dentro da nossa plataforma de pesquisa. A gente não só modela as projeções de resultado e o valor de cada uma das companhias, potencial de valorização, mas também é importante mapear catalisadores, né? Porque não basta entender se uma ação tem valor ou não, mas a gente tem que identificar qual a possibilidade desse valor se converter em preço no curto e médio prazo. E uma das formas da gente monitorar isso, como esses catalisadores, são eventos, que são coisas binárias que podem ou não acontecer com a companhia, mas que a gente mapeia no nosso processo, e também mudanças estruturais de ESG, né, de características de sociais, de meio ambiente, de governança, que podem mudar a forma de precificação dessas ações. Basicamente, o que a gente tem na carteira negativo é porque a gente tem uma posição comprada em Vale, né? Então pesa para a gente sabe de todas as discussões que a gente teve de Brumadinho e tudo que aconteceu com Vale, então tem um peso negativo, apesar de que a gente acredita que na margem isso tem a se converter em algo de mudança positiva de ESG para Vale no médio e longo prazo, mas a situação atual é uma empresa que é carimbada com ESG negativo. E na parte de Mercado Livre e Globant existe um risco e uma discussão de tributação das fintechs na Argentina que poderia impactar, então é um fator que a gente olha negativo. Como a gente comentou desde o início, a gente está olhando muito para crescimento, né? A gente acredita que crescimento é um fator muito importante, tende a ser premiado pelo mercado nesse momento, então a gente está bastante positivo em crescimento, e aí a gente tem XP, PagSeguro, Magazine Luiza, Globant, Mercado Livre, esses papéis que a gente já comentou. A gente aumentou um pouco as exposições a empresas menores, e aí menores em tamanho, né, em capitalização de mercado. O ROG absoluto, a definição do universo de investimento são papéis que negociam acima de 2 milhões de dólares nos últimos 3 meses.
Então, a gente não compra papéis líquidos, não é uma estratégia que vai investir naquele universo chamado pelo mercado small cap, que são empresas, vamos diferenciar a capitalização e liquidez. A gente pode investir em empresas que têm uma capitalização menor, mas não liquidez baixa, né? Então, papéis menores, mas com alta liquidez a gente pode investir. A gente acabou movendo a carteira um pouco para esses papéis líquidos, mas com menor tamanho e menor capitalização de mercado para uma parcela da carteira recentemente. Dividendos, a gente olha dividendos com bons olhos nesse momento. Então, quando a gente olha, né, então o dividend yield, né, o quanto as ações do mercado brasileiro hoje pagam, são muito mais atrativas na média que a taxa de juros. Então, a gente está falando de um dividend yield, né, de uma renda média de dividendos no Ibovespa na faixa de 4%, contra uma Selic de 2 e pouco. Então, compensa muito mais você deixar seu dinheiro investido numa empresa sólida, boa geradora de caixa, boa pagadora de dividendos, do que deixar o seu caixa e o seu dinheiro investido no CDI, por exemplo. Então, a gente tem papéis como Vivo, que é uma empresa de telecom, bem sólida, geradora de caixa, Vale, boa pagadora de dividendos, e dentro do saneamento a gente tem a Copasa como uma das maiores pagadoras de dividendos também. E a carteira protegida em relação ao câmbio, através de posições compradas em commodities. Que a gente tem, e aí depois a gente tem um detalhamento um pouco maior de cada uma das posições da carteira, e também comentando que a gente mapeia tudo isso que eu comentei sobre os fatores e tudo que embasa a construção do case, né, do caso de investimento daquele papel, a gente mapeia papel a papel dentro da nossa carteira através dessa plataforma que a gente tem, que é proprietária, desenvolvida por nós, e que quem tiver interesse em conhecer, a gente pode discutir isso paralelamente. E aí, dentro do nosso processo, a gente também consegue analisar, seja as ações dentro do portfólio, as ações dentro de um setor, ou setores, ou dentro do universo, a gente consegue dividi-las em 4 grupos ou 4 clusters. Então, pensa um plano cartesiano, onde você tem 2 eixos e você divide esse plano em 4 grupos, né, em 4 clusters, onde um eixo é o quanto de valor você tem naquela ação, e o outro eixo é o que a gente chama de momentum, que é a quantidade de catalisadores que esse papel tem. Então, num primeiro cluster, no primeiro grupo, a gente tem as ações atrativas, attractive. Elas têm uma combinação de valor e de catalisadores. E aí a gente pode falar, por exemplo, hoje no nosso portfólio, uma intermédica. No lado oposto, a gente tem as não atrativas, as unattractive. Não tem valor e também falta catalisador, ou seja, os catalisadores, o momento, a dinâmica desse papel é negativo, como uma Ambev, que já vinha sofrendo, por exemplo, com competição, com dificuldade de repassar preço, com pressão de margens, e veio a pandemia e impactou fortemente os volumes em função dos restaurantes e bares fechados. Aí a gente tem mais outros 2 grupos, outros dois clusters, que são o glamour. O que é glamour? Glamour são aquelas ações que estão caras ou normalmente já andaram muito, não tem mais muito potencial de valorização, mas por quê? Porque elas têm um momento muito forte, catalisadores muito fortes, que fazem essa ação continuar se valorizando como uma Mercado Livre, né? Dependendo da métrica que você olhar, não tem muito upside, mas tem um momento muito favorável de crescimento de lucros, de expansão de margem, de expansão de múltiplos, é o que a gente chama de glamour. E o oposto são as contrarian, né? Ações é um grupo mais, como dizer assim, mais defensivo. São papéis que têm algum potencial de valorização, mas que falta catalisador no curto e médio prazo para fazer esse valor se converter em preço, como, por exemplo, na nossa carteira, uma Vale. E aí a combinação dessas ações e quanto você dá de peso para cada um desse grupo te dá que tipo de risco você está correndo na carteira. Então, dando um exemplo agora, a gente falou bastante de Mercado Livre ou de uma Globan, Magazine Luiza, num momento como esse, onde você tem muito crescimento de lucros e você tem muito fluxo de recursos para a Bolsa, você se prender, né, no valuation corrente da empresa é muito perigoso. Então, qual é o principal ponto quando a gente olha o cluster de glamour? A gente diz evitar underpay, né, pagar menos por crescimento. Então, você precisa entender que essa ação
vai ter muito crescimento, que esse múltiplo vai se diluindo ao longo do tempo, e se você se prender ao múltiplo corrente, você provavelmente vai tomar uma decisão errada. Então, cada um dos clusters tem uma diferente, uma forma diferente da gente olhar e monitorar na hora de construir carteira. Falando um pouquinho das 5 maiores posições da carteira, hoje nomes que a gente já falou e que aparecem novamente: Globan com 10% da carteira, Magazine Luiza com 7%, Mercado Livre em torno de 7%. Ultrapar é um nome relativamente recente, sofreu muito com a quarentena e com as pessoas ficando em casa, os automóveis parados nas garagens e a venda de combustível muito prejudicada. E é um papel que é uma empresa referência nesse setor, muito bem gerida e que tem um valor importante e que, com a retomada das atividades agora, vai voltar a uma situação mais normalizada de patamar de vendas, uma posição de 6% na carteira. E Intermédica, eu comentei, uma posição do setor de saúde com bastante crescimento de lucros via M&A e crescimento orgânico também nos próximos anos, que a gente gosta bastante, também com 6% da carteira. E aí depois a gente pode discutir cada uma das posições da carteira, a gente faz uma análise bem profunda e elaborada e traz um relatório para os investidores detalhando cada um dos vetores da construção da convicção nesse papel. Então, a gente falou de Globan, é um papel de glamour, como eu comentei, não tem um grande potencial de alta, mas tem muito crescimento de lucros para frente, e a gente aposta nisso, tendo risco, como eu comentei, de eventualmente fins de incentivos fiscais e aumento da tributação na Argentina. Magazine Luiza é um case parecido, muito crescimento, não tem dividendos, mas esse crescimento faz com que os múltiplos futuros vão se diluindo. A gente, por exemplo, a gente olha uma média de 5 anos para normalizar os múltiplos desses papéis, e o blend, por exemplo, que a gente faz, aqui a gente também consegue mostrar nas análises que a gente faz, 98% hoje do valuation que a gente faz para Magazine Luiza vem de EV to Sales, que é quanto do valor da companhia pela venda dela, é uma métrica muito usada para o setor de varejo, é essa métrica que a gente usa para Magazine Luiza. Mesma coisa Mercado Livre, 100% EV to Sales, pouco potencial de alta corrente, mas muito crescimento de lucros futuro. Mesma coisa para Ultrapar, hoje a gente usa 50-50, PI, EV, EBITDA, a gente está normalizando por 2 anos, e o crescimento futuro traz um potencial importante para a companhia também. E por fim, Intermédica, 20% de potencial de alta, dado o valuation corrente, o crescimento futuro também é muito importante. Então a gente vê que, na verdade, todos esses papéis, é muito difícil você olhar o valuation deste ano de 2020 ou até 2021, né? Não só porque são posições ou companhias que têm um crescimento de lucros muito importante para frente, mas porque os resultados e os lucros apresentados em 2020 e até potencialmente no começo de 2021 não refletem a normalidade da empresa. Então, nesses momentos, mais do que nunca, é importante você entender que métricas você está usando para valorizar a empresa e que peso você vai estar dando para cada um dessas métricas, e também olhando o crescimento futuro. Obrigada por acompanhar até aqui. Queria nos colocar à disposição para qualquer dúvida ou informação adicional que vocês tenham interesse. Agradecemos a atenção de todos e convidamos vocês a ouvirem as nossas próximas publicações. Para mais informações, vejam detalhes na descrição. Aproveite para nos seguir no Instagram, @hogan.investimentos. Muito obrigada, até a próxima e um grande abraço.